Vamos então abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 até o verso 10, e assim diz o texto sagrado: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ó Deus, mais uma vez eu suplico a graça do Senhor, a atuação do Teu Espírito Santo, para que eu seja um instrumento Teu, um vaso de barro, para edificar a Tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por amor ao Teu nome, me usa, me capacita para ministrar a Tua santa palavra. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. Na última feita em que nós usamos aqui o púlpito, nós ministramos no contexto anterior, e nós vimos aqui que Paulo, ele deu instruções a Timóteo para como ele poderia estar avaliando qualquer tipo de mensagem, visto que havia se introduzido na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava ali pastoreando, alguns falsos mestres que não estavam seguindo a sã doutrina, e isso, conforme nós vimos, era algo contínuo. Paulo então traz algumas recomendações a Timóteo e dá ali uma lista de 3 testes no qual ele poderia estar usando para avaliar qualquer tipo de ensino. O primeiro teste no qual nós vimos é que Timóteo ele deveria avaliar qualquer tipo de ensino, tendo como base se o que fora ensinado era compatível com a fé dos apóstolos, isso é, com todo o Novo Testamento. Se a doutrina que fora ensinada não fosse respaldada no ensino dos apóstolos, ela não era confiável. O segundo teste no qual Paulo deu ali a Timóteo é que toda a doutrina ela visava unir a igreja, diferente então do ensino dos falsos mestres, que tinha como objetivo rachar, dividir as igrejas. Paulo então mostra a Timóteo que a verdadeira mensagem tinha como objetivo unir a igreja. Nós também vimos que o terceiro teste dado por Paulo é que todo o ensino visava promover a piedade. Ela tinha como objetivo a reverência, a consagração, o temor de Deus. Ele tem como objetivo a piedade, a reverência. E se esses falsos mestres que estavam ensinando então doutrinas outras não usassem desse critério, eles não deveriam ser ouvidos. Então, se não passar por esses 3 testes, nós devemos ficar longe de qualquer tipo deste ensino. Aqui no texto que nós lemos hoje, no capítulo 6, do verso 6 até o verso 10, nós vemos que Paulo aqui, ele passa a falar sobre os pobres, e ele traz aqui um contraste entre 2 tipos de pessoas com dificuldades financeiras, chamamos de pessoas pobres. A primeira classe, nós vemos aqui do verso 7 e do verso 8, onde são aqueles pobres que eles têm contentamento com o que eles têm.
não obstante eles passarem muitas necessidades. Depois nós vemos que a segunda classe de pobres, uma segunda categoria, seriam aqueles que eles eram realmente pobres, mas eles não se contentavam com o que eles tinham, eles almejavam a riqueza, mas eles queriam ser ricos de uma forma egoísta, eles tinham amor ao dinheiro. Paulo então, ele fala acerca dessa classe de pobres. Somente a partir do verso 17, aí sim, que Paulo ele fala acerca dos ricos. Vejamos então, a partir aqui do verso 6, o ensinamento do apóstolo Paulo. Ele fala aqui no verso 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Interessante, se nós analisarmos aqui o contexto, nós vimos que no verso 5, Paulo havia refutado aqueles que viam na piedade uma forma de ganho, mas já aqui no verso 6, ele diz que é grande ganho a piedade. Na verdade, Paulo ele não está se contradizendo, mas sim ele mostrando que existem diferentes tipos de lucro. No verso 5, então, ele havia dito, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-se dos tais. E já aqui no verso 6, ele fala, mas grande ganho é a piedade. Paulo, ele não está aqui se contradizendo, mas sim ele mostrando que existem dois tipos de lucro, dois tipos de ganho. No verso 5, ele refutou aqueles que olham para a piedade e querem lucrar dela de uma forma financeira, ou seja, eles olham para a igreja e olham como uma forma de lucro. Eles são os falsos mestres que estavam vendo a piedade, ou seja, o culto, a ministração, a questão religiosa como meio para que eles pudessem lucrar financeiramente. E Paulo então refuta a esse tipo de lucro, a piedade como sendo fonte de lucro financeiro. E já aqui no verso 6, quando ele fala, mas é grande ganho a piedade, ele fala aqui em relação à piedade espiritual. Aqueles que buscam então no culto, na reverência, na ministração, estar servindo a Deus para agradar a Deus, para crescer espiritualmente. É essa piedade que ela visa o seu crescimento espiritual. Então é nesse sentido que Paulo está falando no verso 6. Mas é grande ganho a piedade que visa a reverência, a piedade que visa glorificar a Deus, a piedade espiritual, ela é grande ganho. E Paulo então, ele continua, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Não basta você buscar a Deus, ter essa reverência, esse desejo de crescer espiritualmente, mas é importante que você o faça com contentamento. A palavra aqui, contentamento, ela significa uma suficiência interior, que nos mantém em paz, não obstante as circunstâncias. Gold, ele comentando então esse texto, ele fala, o contentamento não vem quando todos os nossos desejos e caprichos, eles são satisfeitos, mas quando restringimos os nossos desejos às coisas essenciais. O que Paulo ele está mostrando aqui, é que o contentamento, ele não depende das circunstâncias, não depende dos fatores externos. Nós nos realizamos, e nós temos a verdadeira paz, e nós temos o verdadeiro contentamento, a partir
de Cristo Jesus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa realização, Ele é o que nos traz o verdadeiro contentamento. Paulo então, ele diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento, com essa realização em Jesus Cristo, com essa satisfação em Jesus Cristo, com você estar suprido e ter a sua verdadeira paz em Jesus Cristo, não obstante as circunstâncias adversas. Filipenses, capítulo 4, do verso 12 ao verso 13 diz, sem estar abatido e sem ter em abundância, em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus, capítulo 13, do verso 5 ao verso 6 diz, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. É esse contentamento, essa realização, essa satisfação em Cristo Jesus, não obstante qualquer outro tipo de circunstâncias. Paulo ele continua aqui, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O nada, no qual Paulo ele usa aqui, ele é enfático, é como que ele estivesse dizendo, absolutamente nada, de uma forma nenhuma, não tem em nenhum jeito, nada você leva deste mundo, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E quando Paulo ele usa aqui o porquê, ele está mostrando o motivo pelo qual nós devemos estar contentes tão somente em Deus. Ele traz aqui uma experiência humana, mostrando que nada nós trouxemos para este mundo, e de fato é verdade que nada podemos levar dele. O que Paulo ele quer mostrar é que a nossa vida é uma peregrinação entre esses momentos no qual nós nascemos e no qual nós morremos, como Jó ele diz que nós nascemos, Jó capítulo 1 verso 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós nascemos nu, nós não trouxemos nenhum dinheiro para este mundo, e fato é que nu nós iremos sair deste mundo. Não temos nada que nós podemos ajuntar e poder levar. A nossa vida é uma peregrinação entre esses dois momentos, o nosso nascimento e a nossa morte, no qual nada trouxemos e nada podemos levar desta vida. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 diz, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Quando o primeiro bilionário do mundo, ele morreu, o nome dele é John Rockefeller, havia muitas pessoas que estavam ali no seu sepultamento, inclusive o contador de John Rockefeller. E algumas pessoas curiosas perguntaram então para o contador, quanto John Rockefeller ele deixou? O contador, conta-se, né, que o contador ele respondeu, ele deixou tudo, não levou nem sequer um centavo. Paulo então, ele diz aqui no verso 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso 21 diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome,
e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas capítulo 12, do 15 ao 21, é um texto no qual merece a nossa devida atenção. Assim diz, Lucas capítulo 12, a partir do verso 15: disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens e muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Paulo então, ele fala no verso 6, grande ganho é a piedade com contentamento. A piedade espiritual é algo que nos deve levar ao contentamento em Jesus Cristo e não nas circunstâncias. E ele traz o motivo então no verso 7, porque deste mundo nada nós trouxemos, e a verdade é que nada nós podemos levar dele. Jó, ele ratifica mostrando que nu saímos do ventre de nossa mãe, e nu nós voltaremos. Nada podemos trazer e nada nós podemos levar. Paulo então lhe instrui a esses pobres que eles devem estar contentes com o que eles têm, contente com o que Deus ele pode lhes prover. Ele continua agora no verso 8: tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Paulo aqui ele não está se referindo àquelas pessoas indigentes, às pessoas miseráveis, às pessoas que não têm com que poder suprir as suas necessidades básicas. Não, Paulo aqui ele está se referindo aos que têm o que comer e aqueles que têm com que se vestir. Essas pessoas que têm o básico necessário para a sua vida, isso deve fazer com que eles estejam contentes. Ele diz, no verso 8: tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Tais necessidades, o nosso comer, o nosso vestir, o nosso beber, são as coisas básicas no qual Jesus Cristo ele nos proibiu de nós estarmos nos preocupando com ela, visto que existe a promessa por parte de Deus que iria nos dar, ele prometeu nos dar o básico. Então não devemos nos preocupar, porque Deus ele nos ama, nós somos seus filhos, e ele nos prometeu nos dar o básico para a nossa existência. Mateus capítulo 6, o verso 25 e o verso 31, assim diz: por isso vos digo, não andeis preocupados, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então não nos preocupe com essas coisas, não nos preocupe com o que você vai se vestir, com o que você vai se comer. Deus, ele prometeu que iria nos dar o básico. O verso 31 de Mateus capítulo 6: não andeis pois inquietos, não andeis pois preocupados, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Nós temos então a promessa no qual Deus ele irá suprir as questões básicas da nossa vida. Assim, Paulo ele fala para esse grupo de pessoas que tinha recursos parcos, eram
providos de necessidades, as pessoas consideradas mais pobres, que fazia parte ali do contexto da igreja de Timóteo. Ele diz: tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contente. Se contente, se realize com o que Deus ele tem te provido dentro da sua realidade. Agora, a partir do verso 9 e do verso 10, nós vemos que Paulo ele passa a falar com outro tipo de pessoas pobres. Ele fala aqui, são aqueles pobres no qual tinham o desejo de se enriquecer, mas eles queriam se enriquecer de forma ilícita. O verso 9 aqui mostra que eles eram ambiciosos, eles queriam ser ricos. E do verso 10, ele mostra que esse outro tipo de pobre eram aqueles que amavam ao dinheiro. Então, diferente deste primeiro grupo, no qual ele abordou no verso 7 e no verso 8, que eram pobres, que passavam necessidades, mas não obstante as suas necessidades, eles honravam a Deus e eram contentes com o que tinham. Havia também esse outro tipo, essa outra classe, esse outro grupo de pobres. Eram aqueles avarentos, cobiçosos, gananciosos, aqueles que amavam o dinheiro, que não tinham fé em Deus, que não contentavam com o que tinham, mas eram ambiciosos. Paulo então passa a tratar com esse grupo de pobres. Ele fala aqui no verso 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Paulo aqui, ele não condena o desejo de ser rico, mas o que Paulo ele está aqui condenando é aquelas pessoas que querem ser ricas pelos meios errados. O que Paulo ele está aqui condenando é a ganância, é a ambição, é as pessoas pegarem atalhos para então terem a sua riqueza. Ele está combatendo então as pessoas pobres que querem ser ricas pelos meios errados. Ele então passa aqui a relatar o caminho que essa pessoa gananciosa, essa pessoa ambiciosa, essa pessoa que quer ser rica pelo meio errado, ele passa a mostrar o caminho no qual ele vai seguir, que leva à queda e à ruína desse tipo de pessoas. O primeiro é que leva eles caírem em tentação. Olha aqui o verso 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Interessante que esses pobres gananciosos, eles fazem para si o que eles oram, pedindo para Deus que os livre, ou seja, que os livre da tentação e que não os induza ao mal. O que eles pedem para Deus são na verdade o que eles estão, para que Deus não faça para eles, são na verdade o que eles estão fazendo para si mesmo, em virtude da sua ganância. Mateus capítulo 6, o verso 13 diz: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Mas esses pobres que querem ser ricos pelos meios ilícitos, pelos meios errados, Paulo então passa a condená-los e mostra que ao fazerem isso, eles caem em muita tentação. O interessante, o Paulo ele não fala que eles são tentados, mas fala que eles caem em tentação. Eles então, os males no qual eles pedem que Deus os livre, eles estão buscando para si. Eles caem em muita tentação. O segundo caminho que leva à queda, à destruição desses pobres que querem ser ricos de forma errada, diz aqui no verso 9, cai em laço, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Os laços no qual eles caem aqui são os laços do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 7 diz:
Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eles querem ser ricos por meio ilícitos e eles caem no laço do diabo. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 26 diz: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Esses avarentos, gananciosos, esses que amam ao dinheiro, que não são contentes com o que eles têm, mas ambicionam coisas maiores, de forma errada, de forma ilícita, eles caem no laço do diabo. John Stott, comentando esse texto, ele fala: por causa da cobiça, o diabo os seduzem ao materialismo e ao relaxamento moral, e os dispõe a sacrificarem o dever e a consciência em busca da riqueza. Paulo, ele passa a mostrar então o caminho que esses avarentos, eles passam a trilhar por causa da sua ambição. Primeiro, eles caem em tentação. Segundo, eles caem no laço. Laço aqui é o laço do diabo. E em terceiro, eles caem na imoralidade. Olha o que diz aqui o final do verso 9: e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Irmãos, gostaria que prestasse atenção sobre o que significa aqui essa concupiscência louca, no qual é o caminho que esses gananciosos trilham e caem. Eles caem em concupiscências loucas. Concupiscências loucas são as concupiscências insensatas, são aqueles argumentos que não podem ser defendidos de uma forma racional. Ou seja, a pessoa, ela passa a buscar a sua fonte de renda de uma forma ilícita, e para então justificar a sua fonte de renda ilícita, ele traz argumentos, mas argumentos falácios, argumentos que não podem ser defendidos de uma forma racional, argumentos que não podem ser defendidos à luz da Bíblia, argumentos que se contradiz através da moral, da integridade, da honra. Mas essas pessoas pobres, que são gananciosas, que amam o dinheiro e querem ser ricos por meios ilícitos, eles caem na concupiscências loucas, ou seja, eles passam a trazer argumentos que não podem ser justificados de uma forma racional, mas eles então colocam isso: olha, eu faço isso, ou eu tenho esses recursos, ou eu consegui esse ganho, e traz então argumentos irracionais, argumentos contrários à santidade, à moral, à integridade, e eles se justificam de formas ilícitas, irracionais, no qual Paulo, ele traz aqui concupiscências loucas. Ele continua: concupiscências loucas e nocivas. Nocivas significa perniciosas, elas aprisionam e não deixam livre o espírito humano. Essa é o terceiro ponto, o terceiro caminho que esses pobres, que amam o dinheiro, que não se contentam com o que têm, diferente do verso 7 e do verso 8, eles querem enriquecer de forma ilícita. Terceiro, eles então caem na imoralidade, com concupiscências loucas e nocivas. Em quarto lugar, eles se afundam numa destruição total. Olha o que Paulo, ele fala no final do verso 9, que submergem os homens na perdição e na ruína. Eles se afundam numa destruição total. Nesse processo de queda dos gananciosos, os seus desejos levam a mergulharem na perdição e se afogarem, se destruírem. É uma forma, é uma figura de linguagem no qual Paulo, ele usa. É como que a pessoa estivesse afundando na ruína e cada vez mais
se afogando, se afundando e se afogando na destruição. Se nós olharmos essas duas palavras de uma forma separada, o que quer mostrar é o seguinte: significa que é uma ruína total nesta vida e uma destruição no inferno. Uma destruição total no inferno. É o que Paulo ele fala aqui, o caminho dessas pessoas gananciosas, dessas pessoas que amam o dinheiro, desses que são pobres, mas não se contentam com o que têm e querem enriquecer de uma forma ilícita. Primeiro, eles caem na tentação. Segundo, eles caem no laço do diabo. Terceiro, eles caem com consciências loucas. Os seus argumentos não podem ser defendidos de uma forma racional. E por último, eles são nocivos e se submergem na perdição e na ruína. É algo que destrói a vida deles aqui nessa vida e no final uma destruição total no inferno. Paulo ele mostra que é esse caminho que essas pessoas então elas passam a trilhar por querer se enriquecer de uma forma ilícita. Marcos capítulo 8 verso 36 diz: pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Essa é a condição desses pobres que amam o dinheiro, que são cobiçosos, que são gananciosos e que querem enriquecer de uma forma ilícita. Pode ganhar até o mundo inteiro, mas por fim destruirá a sua alma. Vejamos agora o verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas concupiscências. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Paulo aqui, ele não está colocando que o dinheiro em si é um problema. Irmãos, quão necessário o dinheiro é para o evangelismo, para o crescimento do reino, da obra. Nós aqui fazemos campanhas trimestralmente em nossa igreja. Nós fazemos aqui campanha para arrecadar fundos para investir em missões municipais. Depois nós fazemos campanha para missões estaduais, missões nacionais e missões estrangeiras. Nós fazemos tudo isso buscando então arrecadar fundos, buscando então investir nos missionários, investir na obra. De todo o dinheiro que nós arrecadamos aqui, 10% nós entregamos para o plano cooperativo, para investir nas igrejas do interior, no qual pastores precisam de recursos financeiros para continuar a sua congregação, a sua igreja. E nós então estamos auxiliando e investindo. Tudo isso precisa de recursos. Paulo ele não está condenando aqui o dinheiro. O dinheiro é necessário para a obra, para o investimento, para que o reino de Deus ele possa crescer. Se ele é usado de uma forma santa, de uma forma pura, de uma forma correta, que Deus nos dê recursos para nós investirmos na educação dos nossos filhos, e que através desses recursos que Deus nos dê, que possa sair daqui advogados, que possa sair daqui juízes, que possa sair daqui médicos, que possa sair daqui doutores, que possa sair daqui empreendedores, homens de negócio. Que Deus abençoe e dê recursos para cada vez mais, através deles, nós investirmos na obra do Senhor. Paulo ele aqui não está dizendo que o dinheiro ele é errado, mas Paulo ele fala que o amor ao dinheiro, o problema não é o dinheiro em si, mas sim ao amor ao dinheiro, ou seja, a avareza. 2 Timóteo capítulo 3, o verso 2 diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Haverá homens avarentos. É contra esse avarento que Paulo está aqui repreendendo. Eclesiastes capítulo 5 verso 10 diz: quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Paulo então ele diz no verso 10
porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É interessante, irmãos, se nós observarmos aqui, quando ele fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz. No original, não tem esse artigo definido antes da raiz, o artigo a. O que Paulo ele quer mostrar aqui, que o amor ao dinheiro é uma das raízes, entre muitas, no plural, espécies de males. O amor ao dinheiro é uma raiz de toda a espécie de males, aqui no plural. Vejamos então alguns males, dos quais o amor ao dinheiro constitui então a raiz. A avareza leva ao egoísmo, ao engano, à fraude, ao perjúrio, ao roubo, à inveja, às rixas, ao ódio, à violência e até mesmo ao assassinato. Pessoas avarentas, pessoas que colocam o dinheiro acima da sua moral, da sua integridade, ela está sujeita a praticar vários males. O amor ao dinheiro é a raiz, uma das raízes, não é a única raiz, é uma entre outras raízes de muitos males. Novamente mencionando aqui John Stott, ele diz: a cobiça acha-se por trás dos casamentos por conveniência, das perversões da justiça, do tráfico de drogas, da pornografia, das chantagens, da exploração dos fracos, da negligência às boas causas e da traição entre os amigos. Paulo então, ele condena o amor ao dinheiro, mostrando que é uma raiz de muitos males que ela pode então produzir. Aí ele continua no verso 10: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Não obstante o amor ao dinheiro ser a raiz para muitas espécies de males, Paulo ele foca somente em duas desses males que o amor ao dinheiro ele pode produzir. Primeiro, ele diz aqui: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Por causa da avareza, por causa da cobiça ao dinheiro, por causa de amar ao dinheiro, alguns, Paulo ele diz aqui que alguns se desviaram da fé. Irmãos, não é possível, não há como, não tem jeito uma pessoa amar ao dinheiro e ao mesmo tempo amar a Deus. Ou nós nos voltamos para Deus, ou então nos voltamos para Mamon. Não há como uma pessoa ela querer seguir a Deus, se consagrando, buscando realmente a santidade e ao mesmo tempo buscar recursos por meios ilícitos, através de atalhos, puxando o tapete de outras pessoas, crescendo através do suborno, do roubo, da mentira, do engano. Não há como servir a dois senhores. Paulo então ele condena a esse tipo de pobres que são gananciosos, que na verdade querem crescer, mas através de meios ilícitos. Paulo então diz que esses que assim o fazem, ele diz, nessa cobiça eles se desviaram da fé. Mateus capítulo 6, o verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, não, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon ele é considerado o Deus da riqueza. Esses que querem enriquecer de forma ilícita, eles trazem para si destruição. Paulo ele coloca aqui como se desvia da fé, e também ele coloca, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O significado aqui, que se atormentaram com muitos sofrimentos, ou se transpassaram com muitos espinhos dolorosos.
O que vem a ser esse transpassaram a si mesmo com muitas dores, com esses sofrimentos? O que são esses espinhos, né? Esses espinhos dolorosos? Paulo, ele não nos diz, ele não mostra, ele não esclarece o que pode ser, mas podemos incluir aqui a preocupação, o remorso, a angústia de uma consciência desprezada, a descoberta de que o materialismo jamais poderá satisfazer o espírito humano e o desespero. Essa é a condição então dessa pessoa. Ele se transpassa a si mesmo com muitas dores. Talvez seja o remorso, o arrependimento, o reconhecimento de que tudo o que ele está fazendo não vai levar a nada. E ele traz então para si uma destruição da alma, aquela angústia e uma insatisfação, porque a verdadeira paz encontramos somente em Jesus Cristo. E ele buscou por meios ilícitos a realização pessoal, no qual ele nunca vai alcançar. Comenta-se sobre Jay Gould. Jay Gould foi um financista americano do século XIX, que quando ele morreu, ele se viu ali só, não tinha ninguém que estava junto dele planteando a sua morte. Ele deixou ali uma fortuna de 100 milhões de dólares, e diz então que em seu último suspiro ele disse o seguinte: sou o diabo mais miserável deste mundo. O verso 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, nessa ambição, nesse desejo de querer se enriquecer de forma errada, por caminhos tortuosos, não de forma santa, não de forma reta, não de forma pura, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Concluindo então, John Stott, ele diz: a pobreza a que Paulo se refere não é a situação de miséria que destrói a própria condição humana, mas sim um estilo de vida simples que é perfeitamente compatível com a dignidade humana. Nessa situação devemos ter contentamento. E o contentamento que Paulo está falando não é o consentimento à injustiça social. Pelo contrário, somos chamados a ter lado a lado um contentamento pessoal e também uma disposição de buscar a justiça, especialmente a justiça para as outras pessoas. A ênfase principal do apóstolo é clara, a saber que a cobiça é um mal que destrói a própria pessoa, ao passo que a simplicidade de vida e o contentamento são virtudes belas que se assemelham a Cristo. Em resumo, ele não está a favor da pobreza contra a riqueza, mas a favor do contentamento contra a cobiça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça, que Deus nos dê condições de nós enriquecermos, mas de forma lícita, de forma santa, de forma pura, de forma que o que nós temos, podemos então devolver e consagrar ao Senhor. Que Deus nos livre da cobiça, da ambição, de querer enriquecer de forma ilícita. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo, eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa para a tua igreja, dê sabedoria, dê graça, para que nós venhamos viver uma vida reta, uma vida pura, uma vida consagrada a Ti, que nosso estilo de vida, nosso comportamento, possa mostrar a Tua glória em tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, na nossa forma de sustentar e de buscar recursos para a nossa vida. Nos dê, ó Pai querido, graça e a Tua bênção, a Tua aprovação. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.